continuar o estudo do livro Libertação. Hoje a gente vai ver bastante coisa. É bem interessante o tema de hoje, o que a gente vai ver. A gente vai entender um pouquinho como a obsessão ela pode ser muito organizada, tecnicamente. Nós vamos ver que nesse caso da Margarida, não é uma simples obsessão de um espírito que tem raiva, que quer se vingar, que encontra o encarnado e quer fazer justiça com as próprias mãos. Não, envolve toda uma equipe. E é interessante a gente observar a conduta dos espíritos evoluídos. Como que eles agem. Porque sempre que eu vejo essa parte, eu acho que a gente está mais seguindo os espíritos inferiores do que os espíritos evoluídos, né? A gente tem que procurar seguir os evoluídos, né? Me incluindo, claro, falando que acho que é a fase nossa. O site é vidanomimudoespiritual.com.br. Se alguém quiser ver as outras aulas, ver todos os textos estão lá, os vídeos, é só vir aqui. As tarefinhas de casa estão com o nome de exercícios mentais, vocês podem achar aqui, só acessar. É o nome da coleção, a Vida no Mundo Espiritual.com.br. Vamos fazer uma revisão só para lembrarmos do estágio, do local que nós estamos no livro, né? Vimos que um grupo formado por André Luiz, Gubo e Eloy recebeu uma missão de Matilde, espírito mais evoluído que habita esferas sutis do nosso planeta. A missão é socorrer Margarida, filha de Gúbio, em outra reencarnação, e providenciar o encontro entre Gregório e Matilde. Não está explícito no livro, mas dá a entender que Margarida é um antigo amor de Gregório. Por isso que ele está tentando causar o desencarne dela para trazer ela para junto de si. Dá a entender isso. Então eles estavam aqui no nosso lar, veio um espírito que morava em uma esfera superior, se manifestou aqui, como nós vimos, em uma reunião mediúnica, se manifestou aqui, e deu a missão para eles virem até aqui. Eu acho muito interessante que o espírito tem medo do umbral. Esquece, né? Tem lugar muito mais denso, onde as leis são muito mais complicadas. A vivência, a região, tem lugares mais densos. A gente tem que imaginar assim, é muito difícil imaginar que cada esfera espiritual é um mundo. Mas a gente tem que entender isso. Porque quando você estiver lá, eu estou lá em nosso lar, estou aqui. A Terra não é plana, né? Você não está num lugar achatado. Você está em um mundo redondo, né? Com mar, com oceano, montanhas, cidades, estradas ligando as cidades, né? É assim. Aí você vai para um outro, também assim, outro assim. Mas aqui para cima a gente não conhece. Tem alguns breves relatos de pessoas que estavam aqui, se desdobraram e vieram para cá. André Luiz mesmo, nosso lar. O Inácio Ferreira no livro Na Próxima Dimensão. São poucos. Manuel Filomeno no livro Transição Planetária. Ele começa o livro narrando um desdobramento dele. Ele estava aqui e veio aqui. Porque a partir daqui já fica muito diferente. Então não tem nem palavras para narrar para a gente como que seria. Mas aqui, ó, tá bem parecido. A gente tem que imaginar assim. As faixas estavam aqui, receberam uma missão de um espírito que está aqui, para vir para baixo daqui. Isso falando vibracionalmente, né? Gregório, na última reencarnação, foi filha de Matilde. Foi filho. E permaneceu muitos séculos no caminho do mal. 700 anos. Por 700 anos, Matilde chegou o momento de socorrê-lo. E ele era o chefe de várias falanges. Uma delas estava atacando Margarida. Terminamos o estudo na hora em que eles iriam iniciar a conversa com Gregório. Lá no prédio onde o Gregório é o chefe.
Ele tem um cargo de grande sacerdote nessa cidade onde eles vivem. E o diálogo é muito interessante. Mas volto a dizer, parece mais que nós estamos na turma do Gregório do que na turma do Gúbio. Quando a gente vê o Gúbio falando, fala, mas daí não resolve. O amor não resolve. Tem que ter violência. O que a gente quer? Como que a gente vai pensar? Porque aí tem que sair do centro e pensar lá no dia a dia. Quando a gente vai discutir alguma coisa. O que tende a dominar o nosso sentimento? Mais a violência do que o amor. Já os espíritos de luz é ao contrário. Mais o amor do que a violência. E nesse diálogo fica muito evidente isso. Fica muito claro. É interessante. André, Luiz, Gúbio e Eloy foram levados finalmente para encontrar Gregório. Aqui já começando a história. A conversa é enorme. E o Gregório, ele é muito inteligente. Tem uma mente muito avançada. Não moralmente, por isso que ele está ali. Mas intelectualmente muito avançado. Então, muito legal esse diálogo. Eu trouxe alguns pedaços para a gente não ficar... Não, ia passar a noite lendo. Mas só alguns pedaços. Mas peguem um livro e leiam. É tão inteligente que chega uma hora que André Luiz para e faz uma observação. Lembrem que vocês estão lendo. É de alguém dominado pelo ódio, pela vingança, pela raiva. E é inteligente. Então, ele sabe argumentar. O André Luiz falando. A sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a estranho santuário, cuja luz interior se alimentava de tochas ardentes. Olha aí. Sentado em pequeno trono em que ele singularizava a figura num desagradável ambiente, a exótica personagem rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. Eles tinham 100 espíritos, 100 pessoas ali adorando ele, eram servos dele. E Gregório determinou que todos saíssem, iria conversar só com os 3. Porque ele já sabia que os 3 vinham a mando da Matilde. Não queria que eles presenciassem a conversa. Então, falou, sai todo mundo, vou conversar só com os 3. E Gregório começou. Lembra-te de que sou juiz, mandatário, olha que interessante, do governo forte aqui estabelecido. Uma cidade enorme com governo. Ele tem um mandato para exercer. Não deve, pois, faltar a verdade. Em nosso primeiro encontro, enunciaste o nome. Repete-o. Aí ele fala, o Gúbio, Matilde. Conforme narra André Luiz, o semblante do Gregório fez sombrio e angustiado. Mas ele tentou disfarçar. Ele sabe que é a mãe dele. Que tem de comum comigo semelhante criatura? Aí o Gúbio falou. Asseverou-nos querer-te com desvelado amor materno. Evidente engano. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. Quem que é o cordeiro? Jesus. Quem são os dragões? São espíritos, nós já estudamos, por isso que a gente tem aquelas aulas iniciais. São espíritos que estão há milênios servindo ao mal, ou seja, lutando contra Deus, não aceita a lei divina, permanece lutando no mal. Mas, veja, a gente está falando de Terra, tem uns 700 sextilhões de planetas, não sei quantas milhões de dimensões. Os dragões são os aqui da Terra, cada planeta aí tem seus espíritos evoluindo. A gente tem que lembrar que são pessoas, espíritos, e que um dia vão atingir também, como todos, não tem diferença. Mas no estágio em que eles estão, eles dominam essas regiões, essas esferas inferiores. É o governo forte estabelecido, que domina, que pune, que escraviza. Como ocorre aqui? Não ocorre? Nós não temos países dominados por inteligências cruéis, que escravizam, que punem,
Nós não temos países fechados para o mundo, onde um só domina todo mundo. Aqui ainda tem. Respeitável sacerdote, a educação que o espírito mais evoluído trata o Gregório. Você não vai achar uma só palavra de desrespeito na coleção André Luiz para com os espíritos em sofrimento. Em nenhum momento ele menospreza, em nenhum momento ele diminui. Ele tem essa responsabilidade, tem esse bom senso. Ele sabe que o espírito que está desviado está em sofrimento, em verdade. Então vamos lá. Obtemperou o nosso orientador com grande surpresa para mim. André Luiz ficou surpreso com a atitude. Não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta na criação. E não ignoro que cada espírito é um mundo diferente. E cada consciência tem a sua rota. Aí o Gregório já intima. Criticas porventura os dragões que se incumbem da justiça? E aí? E o diálogo se desenvolveu com Gregório ressaltando a importância da justiça aplicada pelos dragões. A pena de morte, tortura, tentando convencê-los que não existiria ordem na Terra sem a severidade dos dragões. Por isso que eu falo. Para mim isso é um choque de realidade. A gente quer eleger político que vai tratar com dignidade, que vai investir no social, que vai investir na educação, ou que promete que vai matar bandido. A justiça aplicada pelos dragões estão convencendo que se não tiver severidade, não tem ordem. E a maneira de pessoa culpada, que estima longas justificações, continuou irritadiço. Os filhos do Cordeiro poderão ajudar e resgatar a muitos. No entanto, milhões de criaturas, como se sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem libertação. Afirma-se que não passamos de transviados morais? Seremos, então, criminosos, vigiando-nos uns aos outros. Após longos argumentos de Gregório, André Luiz traz uma nota interessante. Não devemos esquecer que a argumentação procede de um espírito poderoso nos raciocínios e que ainda não aceitou a iluminação do Cristo, idêntico, pois, a muitos homens representativos do mundo, obcecado pelos esvarios da inteligência. Que ele vai argumentando com a importância de ter espíritos como ele, cruéis, que aplicam a justiça deles, que punem, que tortura, que escraviza. E é aqui que o Gubbio fala: grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo, a Deus, nos aproveita em sua obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades de satisfazer-lhe os desígnios. Essa frase aqui quer dizer o quê? Deus vai utilizar quem está ali para trabalhar, conforme o nível evolutivo. Eu estou longe de ser qualquer espírito evoluído, mas dentro de todas as minhas imperfeições, estou aqui fazendo uma palestra para vocês. Então, eu estou sendo instrumento de passar um conteúdo para vocês. Então, lá nessas regiões, como ainda vigora essas leis, ele está sendo instrumento naquele momento, mesmo daquele jeito. Assim como nós não temos governantes no nosso país que não são perfeitos, mas eles estão sendo instrumento de governar o nosso país. Vocês conseguiram entender isso? Não existe ninguém alheio à criação. Ela sempre está servindo de algum modo. Mesmo ela querendo fazer o mal, ela vai estar servindo ali onde ela está. Mas olha o que ele fala: todavia, respeitável Gregório, não admites que o amor instalado nos corações redimiria todos os pecados? Não aceita, porventura, a vitória final da bondade, através do serviço fraterno que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Se gastássemos
nos cometimentos divinos do Cordeiro, as mesmas energias que se despende a serviço dos dragões, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do Supremo Triunfo? Se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhe estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. Porque todos somos espíritos, filhos de Deus, com a essência divina em nós. Então o que o Gubbio está falando? Se todo mundo, a partir de agora, esquecesse o egoísmo materialista e vivesse de forma fraternal, o mundo não mudaria rapidamente? E não seria totalmente desnecessária essa justiça vingativa, cruel, da força? Se todos os bilionários, o último dado que eu vi é que 7 pessoas têm 50% da riqueza do mundo. 7 pessoas. Se ela utilizasse toda essa fortuna para ajudar fraternalmente os outros que sofrem, seria necessário uma justiça cruel? Se todos trabalhassem fraternalmente na construção de uma sociedade melhor, seria necessário a crueldade? É isso que o Gubbio fala para ele. Por que está sendo necessário aqui onde vocês vivem? Porque ninguém vive assim. Todo mundo é egoísta e materialista. Então aí surge a necessidade de ter esse tipo de governo. Após essas palavras, Gregório ficou furioso e gritou: cala-te, insolente, sabes que posso te punir. E Gubbio, sereno, sempre sereno, falou: sim, concordou o nosso orientador. Suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades. Eu e meus companheiros, a leve ordem de tua boca, podemos receber prisão e tortura. E se esta representa a vontade de teu coração, estamos prontos a recebê-los. Por quê? Porque aqui a equipe do Gubbio está como agêneres. Já ouviram falar de agêneres? André Luiz Kardec descreve isso. Tem na revista. É quando a pessoa se materializa na dimensão. Aqui é muito mais difícil. Lá nas esferas espirituais é mais fácil. Só que no início do livro, André Luiz narra, eles levaram 1 hora para se materializar, assimilando ali os fluidos. Então eles estão materializados ali, naquela região. Então, eles podem ser presos, torturados, tudo mais. Gregório, vendo a reação serena de Gubbio, se acalmou e determinou logo que ele dissesse o que queria. Gubbio, para enorme assombro de André Luiz, e André Luiz se coloca sempre como sendo nós, Eu vejo no André Luiz sempre assim, somos nós ali, o que seria mais comum de espíritos medianos. Como assim você está conversando desse jeito com o cara? O cara é um criminoso, Você está lá. E ele falou, com educação, pediu permissão para tentar resgatar Margarida. Ele não foi lá e simplesmente tirou os espíritos que estavam obsediando. Ele foi lá no chefe da falante pedir permissão para tentar socorrer ela. Gregório, contrariado, passou a meditar sobre o pedido. Porque ele não queria, Porque ele queria a morte da Margarida. Como eu disse, está nas entrelinhas que ele tem essa vontade de ter Margarida com ele. Gubbio continuou a argumentar e em certo momento falou sobre as possibilidades de Gregório voltar à vida física como filho de Margarida. Ele não gostou da ideia e gritou que a volta à vida física era algo impossível. Não aceitava de maneira alguma. Esses espíritos, eles não querem reencarnar, porque quando você reencarna, você tem um esquecimento temporário. Você vira alvo de outros espíritos inferiores que têm raiva de você, que quer se vingar de você. Então ele não quer de jeito nenhum. Só que ele já tem um nível consciencial, de consciência, inteligência tão desenvolvido que é importante convencê-lo. Senão a reencarnação fica muito difícil. Ele mesmo se recusa
Então pode dar origem a abortos espontâneos, ele pode não querer o processo. Então ou você leva ele ao induzimento de total, né, perda da razão para conseguir reencarnar, ou você convence ele a reencarnar. Mas Gúbio não desanimou e continuou a pedir permissão. Aí o Gregório falou, é muito tarde, o caso de Margarida já está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores a meu serviço, sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. Seria infrutífera qualquer tentativa liberatória. Os assuntos dela vão sendo conturbados, pouco a pouco, e o trabalho de imantação para a morte estão quase terminados. Você vai falar, não adianta tentar socorrer. Ela já está num processo final. Olha só, 60 espíritos num quadro obsessivo. Ah, isso é o comum? Tem que ficar com medo? Não, isso não é o comum. É muito longe do que é comum. O comum é a obsessão daquele que te encontrou depois de outras vidas, e você fez um mal para ele quer se vingar, ou nessa vida, se fez algo ruim para ele, ele vem e fica com você. Você mata alguém. Espero que ninguém vai matar alguém. Você mata alguém. Ele desencarna e fica atrás de você. Não é um obsessor. Ou ele te encontra em outras vidas, se forem inimigos, ele te encontra aqui. E assim vai. Esse aqui é muito raro, né? Gúbio, sem alterar sua serenidade, que é impressionante, pediu autorização para passar a fazer parte dessa falange de espíritos do mal. E sem desrespeitar a autoridade de Gregório, tentar socorrer Margarida. Olha como o espírito mais evoluído pensa. Eu posso integrar essa falange, ir lá, se houver condições de socorrê-la, eu posso ajudá-la? E o Gregório aceitou, meditou bastante e aceitou. Chamou seus subordinados e determinou para que André Luiz falange que cuidava do caso de Margarida. E por que isso? Porque no fundo todos somos espíritos e vibra dentro de nós a essência divina. Então o espírito de luz sabe que se você falar de luz, de amor, de fraternidade, por mais que o espírito esteja cristalizado no ódio, na raiva, no mal, algo de bom dele vem à tona. Então ele falou, olha, eu não vou desrespeitar, eu não vou nada, mas eu posso ir acompanhar o caso? Então ele dá esse instante de vem à tona um momento de luz dele. E eles foram lá para a casa da Margarida, sem proteção, tomada de espíritos infelizes. Adivinha, ela não faz evangelho no lar. Quem faz evangelho no lar tem naturalmente uma proteção da casa, tem espíritos amigos que vão visitar. Se ele chega lá e tem espíritos perdidos, infelizes, enfermos que querem fazer o mal, eles são recolhidos, levados para uma instituição. Então quem faz evangelho no lar tem a casa como uma fortaleza espiritual. Quem não faz, é isso aqui. Indiscutivelmente aquela construção residencial permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis, a julgar pelas sombras que os cercavam. Então era o contrário, né? Nós vamos ver no outro livro, Sexo e Destino, que um espírito que sempre pegava os fluidos do personagem do livro, quando ele era alcoólatra, ele não deixava ninguém entrar na casa, outro desencarnado. Ele fala, não, ele é meu, não vem se meter aqui não, né? É meu gado, ele é meu. O ar jazia saturado de elementos intoxicantes. Dissimulei a custo o mal-estar, recolhendo impressões aflitivas e dolorosas. Entidades inferiores, em grande cópia, afluíram à sala de entrada, sondando-nos as intenções. Instado por Sérgio, um gaiato rapaz que nos introduziu com maneiras menos dignas, Saldanha, o diretor da falange operante, veio receber-nos. Lembra que Gregório fala, eles é uma falange de 60 chefiada por um espírito que tem muita raiva da família. É o Saldanha. Saldanha é esse espírito.
Então, ó, você vê que tem uma escala hierárquica aí. Ele coordena esses a mando do outro, né? Acompanhados por Saldanha, foram até o quarto de Margarida, que se encontrava deitada, pálida e com expressão de angústia no rosto. André Luiz notou que 2 desencarnados estavam junto delas, inclinados, submetendo-a a terríveis emanações magnéticas. Esses 2 só tinham uma função: ficar o tempo todo conectado mentalmente com ela, emitindo energias negativas. Só fazia isso. Inclusive eles estavam hipnotizados para fazer só isso. Nós vamos conhecer a história deles depois. Observando com mais atenção, verificou que além dos 2 desencarnados, havia dezenas e dezenas de ovoides presos à cabeça da jovem. Lembra o que é ovoide? O espírito vai adoecendo, 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 até que sofre uma segunda morte. O corpo espiritual dele se desfaz. Ele fica apenas em corpo mental, que tem um formato de ovoide. Essa segunda morte também pode ser para a evolução, nós vemos isso. O espírito atinge, está lá em nosso lar, atinge um nível evolutivo bacana, conseguiria ir para uma esfera mais sutil. Ele deixa aquele corpo espiritual mais denso e vai para essa esfera onde ele engendra um outro corpo espiritual apropriado para aquela esfera. E aí eles colocam essas dezenas de ovoides presos à mente da Margarida para ficar o quê? Minando todas as forças dela. Porque cada ovoide é um espírito. Ou seja, tem ali um campo mental pensante em cada um dos ovoides. E em regra eles trazem espíritos adoecidos, tomados de raiva, ódio, ira, depressão, e colocam ali. Então toda aquela energia fica passando para ela de forma permanente. A obra dos perseguidores desencarnados era meticulosa, cruel. Margarida, pelo corpo espiritual, jazia absolutamente presa, não só aos truculentos perturbadores que assediavam, mas também à vasta falange de entidades inconscientes que se caracterizavam pelo veículo mental, olha o corpo mental aí, a se lhe aprimorarem das forças, apropriarem das forças, vampirizando-a em processo intensivo. Então eles mandam essa energia negativa e ainda roubam fluidos vitais dela. Por isso que ela vai ser imantada, vai perdendo toda a vontade de viver, a condição de viver. Olha o que André Luiz fala: em verdade já observara por mim grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sem fulminatórios, é o comum, é o dia a dia. Entretanto, ali verificava o cerco tecnicamente organizados. Eles sabiam o que estavam fazendo para levá-la à loucura, para levá-la ao desencarne. Isso foi muito bem organizado. André Luiz começou a observar a reação de Gubbio, afirmando para si próprio, aí fala que ele se coloca no lugar da gente, em pensamento, que se fosse ele, retiraria aquela carga pesada à força e lutaria com os perseguidores, um a um. Lembre-se que Margarida é filha de Gubbio em vida física passada. Então, ele vendo todo aquele quadro, ele se manteve calmo, né? Porque ele tem uma visão mais elevada. Estava ele lá calmo, sereno, e mentalmente estimulou Saldanha a iniciar diálogo para saber mais sobre o quadro de obsessão. Saldanha esclareceu que não foi encontrada qualquer resistência e que o esposo não era uma pessoa má, mas um espiritual, mental, saudável, sendo presa fácil. Sabe aquela pessoa, não sou mal, não faço mal, mas também quero curtir a vida. O que isso significa? A mente dela é muito fraca. O Evangelho ele é um guia de saúde mental, de fortalecimento da mente. Quem ora diariamente, medita, faz leituras edificantes, vem no centro, é como se fosse uma academia para a mente e para o espírito. Quem faz caridade, você está com a mente fortalecida.
padrão vibratório alto. Um espírito inferior vem te influenciar, é muito difícil. Fica muito difícil. Tudo bem, então ele aqui não era uma pessoa ruim, mas como não tinha hábitos saudáveis, olha as tarefinhas de casa aí, se ele fizesse aí, tá vendo? Estaria. Mas está presa fácil. E a história do Saldanha, por que ele estava ali dirigindo? Em determinado dia, Gúbio perguntou para Saldanha o que havia feito para ter tamanha confiança de Gregório. Saldanha explicou que foi o enorme ódio que nutre pelo pai de Margarida. O pai de Margarida, juiz de direito, havia condenado o filho que estava encarnado de Saldanha, sem provas contundentes, apenas para aliviar pressão popular. E com isso inocentou o verdadeiro culpado, que possuía amizades influentes. Então o pai ali no presente, o pai da Margarida, todos encarnados, o pai encarnado dela, é juiz, e condenou o filho de Saldanha, que também está encarnado. Só que ele não fez nada, e não tinha prova. Ele condenou para livrar o outro, o verdadeiro culpado, que tinha as costas quentes, né? Vamos falar. Tinha pressão, então ele fez isso. Então ele tinha muita raiva. Em razão da prisão injusta de seu filho, que chamava Jorge, sua nora, a esposa do Jorge, se suicidou. Ela não aguentou esse fato e se matou. Diante do quadro doloroso, a mãe de Jorge, a esposa de Saldanha, veio a falecer de tristeza, não querendo mais viver. Ao ato do juiz, prendeu o inocente que causou a morte da esposa, a não aguentou, se suicidou, a mãe adoeceu e morreu. As duas falecidas, atormentadas e desequilibradas, passaram a imantar-se a Jorge. Jorge, preso e sob forte influência de sua esposa e mãe, as duas totalmente desequilibradas, enlouqueceu e foi transferido para um hospital psiquiátrico. Olha por que o obsessor estava ali. Eu falo, não existe vítima. Não existe vítima, não existe uma pessoa que é simplesmente só algoz. Em todo quadro obsessivo, para a pessoa deixar de fazer tudo o que tinha que fazer para correr atrás da vítima, é que alguém fez algo para ela, em regra a própria vítima. Nesse caso era o pai dela. Ele se sentia injustiçado e queria fazer justiça com as próprias mãos. A filha de Jorge, jovem e desamparada, porque a família inteira morreu e o pai estava preso, a neta do Saldanha, em razão da forte influência de Saldanha, que persegue o juiz em sua consciência, foi recebida como doméstica na casa do juiz e de Margarida, passando a morar naquela residência. Mas o filho do juiz, o irmão da Margarida, diariamente assediava sexualmente a inocente moça. Olha o quadro. Então o Saldanha foi lá, começou a fazer uma pressão psicológica em cima do juiz, criando uma culpa, um remorso muito grande em cima do juiz, sabendo que a menina estava desamparada, sem família, o pai no hospício, o avô morto, a avó morta, a mãe se suicidou. Criou uma pressão para o juiz ir lá e tentar de alguma forma ajudar ela. Ele foi lá e trouxe ela para trabalhar em casa. Só que aí o filho do juiz a assediava sexualmente, quase que diariamente. Interrompendo a conversa de Saldanha e Gúbio, um médico foi trazido para examinar Margarida. O médico, sem conhecimento na seara espiritual, nada pôde fazer. Porém, ele estava acompanhado de um amigo espiritual, que percebeu as reais intenções do grupo de André Luiz. Todo médico, todo enfermeiro, todo mundo que cuida do bem comum, retém sempre uma proteção espiritual, sempre uma orientação, sempre uma ajuda espiritual, porque está a serviço da misericórdia divina. Então tem. O que falta muitas vezes é o profissional em saber disso. Seria muito mais fácil, que em um momento de necessidade ele elevaria o pensamento, pediria ajuda. Isso abre as portas mentais para receber a orientação, receber a intuição, receber a dica. Converse um dia com o Dr. Dantas sobre isso,
É interessante ele contando das orientações que às vezes ele, intuição que recebe. Esse guia espiritual do médico induziu a sugerir que procurasse uma casa espírita na busca por socorro. O que foi feito, e assim no dia seguinte, Margarida e esposo foram ao encontro de um conhecido médium, só que ele exigia pagamento. E a doutrina espírita nos ensina que a mediunidade tem que ser feita de forma fraternal. A mediunidade em trabalho é um serviço de caridade. Não pode cobrar. Ah, mas eu vou cobrar só R$1. Não, não pode cobrar. Nem R$1. O que acontece? Você cobrar, você é punido. Não é bem punido, não tem ninguém falando, vou punir aquele ali porque está cobrando. É natural. Os espíritos de luz, eles querem médiuns que querem fazer a caridade ou os que querem se enriquecer? É óbvio. Então o que acontece? Um médium que cobra para socorrer quem está precisando de ajuda, os espíritos de luz somem, deixam ele. Quem chega? Os espíritos infelizes. Então ele vai ser assessorado por espíritos infelizes. Gubbel não gostou de saber que aquele médium exercia suas faculdades com um proveito lucrativo e não por caridade. E eles foram nessa clínica. O médium não atendia nem nenhum centro espírita, uma casa de oração, ele tinha uma clínica e cobrava para fazer esse atendimento. Saldanha rapidamente localizou quem era o guia espiritual do médium. Não é o guia, é quem estava ali com ele, assessorando no trabalho, porque o guia nosso, pode pôr o nome de anjo da guarda, amparador, o nome que você queira dar. Nós temos sempre um tutor, sempre temos um espírito que nos ajuda ao longo da reencarnação. Ele é mais evoluído, não é? Mas se você não ouve ele você afasta. Deixa você colher os frutos do que você está fazendo. E aí o outro chega. E esse outro que coordenava. E aí o Saldanha negociou com ele, negociação mercantil mesmo. Ofereceu dinheiro e favores na colônia espiritual de Gregório. Lembra, nós vimos na aula passada a colônia espiritual? É uma cidade, gente. Que Gregório é um dos chefes da cidade. Ele falou, esse caso aqui é do Gregório. Se você colaborar, lá na colônia você tem coisa boa para você. Né? Então colabora. Como era a clínica, que o médium vai revelar? Dá tempo, vamos ver rapidinho. A clínica estava repleta de entidades inferiores. Não havia nenhum espírito superior. Como eu falei, isso é óbvio. Logo na entrada, o médium cobrou do esposo de Margarida significativa importância como pagamento pelos serviços prestados. Após o acerto financeiro, já cobra na entrada, né? Você vai que não gosta da resposta. O médium desdobrado passou a conversar com o guia espiritual, que já havia combinado tudo com Saldanha. Ou seja, o médium obra e conversa com essa entidade para receber a orientação dela. E aí ele disse, volte meu amigo, severo ao médium, diga ao esposo de nossa irmã doente que o caso orgânico é simples, basta aliar o socorro médico. Aí o médico pergunta, mas não é uma obsediada? Não, isto não. Esclareça o problema. O enigma é de medicina comum. Sistema nervoso em frangalhos. Essa senhora é candidata aos choques da casa de saúde. Nada mais. Olha aí. Por quê? Porque é o espírito que ele quer vantagens. O outro ofereceu uma vantagem maior. Então ele vai. O médium voltou para o corpo e comunicou a orientação recebida. E eles voltaram para casa tristes, isolados, porque imaginavam que ali iriam receber uma ajuda que iria realmente trazer uma mudança significativa. Há um desenho que retrata um pouco na reunião do projeto Imagem. Esse aqui é o guia dele. Ó, o médium, ele se desdobrou e aí conversou com o guia. Há um monte de entidades infelizes. Ó a Margarida aqui, ó os ovoides. Ó o Saldanha aqui. Vai?
Importante entender, em razão da conduta do médium, esse guia, por isso que está entre aspas, é pessoa desencarnada, se aproveitando das emanações vitais do médium. Às vezes fala algo que pode ajudar, e por isso que ele ganha fama. Às vezes fala algo. Mas o que importa para ele são as vantagens que ele, espírito, recebe. O médium, afastado da prática cristã, encontra-se na companhia de espíritos inferiores. Os superiores, quando não ouvidos, se retiram. Então é provável que esse médium teve a programação de vida para vir reencarnar, desenvolver a mediunidade dele, trabalhar no bem, ajudar, resgatar dívidas do passado, passar por provas, ganhar méritos. Tinha uma equipe espiritual para ajudá-lo, tinha o guia verdadeiro dele para ajudá-lo. E eu não tenho dúvidas que eles tentaram de toda forma abrir a mente dele para ele entender isso, mas ele não ouviu, foi se afastando, e aí não tem jeito. Os espíritos superiores se retiram, não vão participar disso. Semana que vem a gente continua para entender o que vai fazer agora, porque o caso está grave. Margarida caminhando para o desencarne, como que os espíritos vão socorrer.